Descubra a emocionante história do Boteco do Marcola, um local aparentemente tranquilo que se torna palco de reviravoltas surpreendentes. Olá pessoal, aqui é do canal de vídeos Por Aí. Se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Envie sua história e fique ligado que vamos transformar sua história em um lindo vídeo por aí. Hoje conto a incrível saga de Marcola em O Boteco do Marcola e a Vingança. Marcola veio para São Paulo há muitos anos. Quando ainda era um menino de 11 anos, sua mudança para a cidade grande ocorreu em busca de novas oportunidades e um futuro melhor, como muitos imigrantes. Marcola enfrentou desafios e precisou se adaptar à vida urbana. Inicialmente, ele trabalhou como balconista em uma loja de tecidos no centro da cidade, onde aprendeu o valor do trabalho árduo e a importância da dedicação. Além disso, durante as noites, Marcola complementava sua renda fazendo pequenos serviços como engraxate na antiga rodoviária de São Paulo, local conhecido por sua movimentação e diversidade de pessoas. Assim, Marcola cresceu na metrópole, construiu seu caminho com esforço e determinação para alcançar seus sonhos. Depois de um tempo, Marcola conheceu aquela que seria o grande amor da sua vida. E para o sustento da sua família, Marcola abriu um boteco e tudo corria muito bem. Marcola e sua esposa estavam felizes com tudo que haviam conquistado. O Boteco de Marcola, situado em Carapicuíba, tornou-se um refúgio para os habitantes locais, oferecendo mais do que simplesmente bebidas alcoólicas. Era reconhecido como um ponto de encontro caloroso e acolhedor, onde as pessoas se reuniam para desfrutar de momentos de descontração e amizade. Além dos jogos de bilhar animados e dos petiscos deliciosos preparados por Marcola, o boteco também servia como um centro informal para compartilhar fofocas da vizinhança e experiências de vida. A atmosfera amigável e a personalidade carismática de Marcola conquistaram a simpatia dos frequentadores, que viam no estabelecimento muito mais do que apenas um local para beber. Era um espaço onde histórias eram compartilhadas, risadas ecoavam pelas paredes e as preocupações do dia a dia eram deixadas do lado de fora ao entrar naquele universo singular, criado por Marcola. Em uma noite movimentada no Boteco de Marcola, uma situação inesperada surgiu quando um cliente habitual, conhecido por sua personalidade conflituosa, quando embriagado começou a ofender a esposa de Marcola. O clima tranquilo do estabelecimento foi abruptamente interrompido pelos comentários desrespeitosos do homem, que insistia em desmerecer a presença da mulher de Marcola no local. A atmosfera antes descontraída se transformou em tensão e silêncio constrangedor, enquanto os demais frequentadores observavam atentamente a reação de Marcola diante da provocação. Com habilidade e discrição, Marcola se aproximou do cliente exaltado e tentou acalmá-lo, evitando assim que a situação escalasse para um confronto físico. Mesmo diante das ofensas dirigidas à sua esposa, Marcola manteve a compostura e optou pela mediação, mostrando sua capacidade de lidar com conflitos com calma e respeito. Sua postura firme e respeitosa diante do desrespeito alheio revelou não apenas sua generosidade, mas também sua determinação em manter o ambiente amigável e acolhedor que sempre caracterizou o seu boteco. Após encerrar as atividades mais cedo devido ao incidente com o cliente provocador, Marcola decidiu refletir sobre a recente situação no conforto do seu lar. Sua mente inquieta relembrava os bons momentos vividos no boteco e a gratidão pelas amizades conquistadas ao longo dos anos. Sentado em sua poltrona favorita, Marcola folheava um álbum de fotografias que retratavam os sorrisos e brindes compartilhados no estabelecimento. Nos olhos de Marcola misturavam-se sentimentos de saudade, orgulho e determinação, pois ele sabia que seu boteco era mais do que apenas um negócio, era um refúgio para muitos. Enquanto observava as páginas desgastadas pelo tempo, a voz suave da sua esposa ecoava na sala, relembrando-lhe que o amor e a coragem sempre seriam seus aliados nas horas difíceis. A luz da lua penetrava pela janela,
iluminando as lembranças e renovando as esperanças de dias melhores para Marcola e sua família. Em um dia atípico, o cliente problemático retornou ao bar de Marcola, ignorando as instruções anteriores para evitar sua presença no estabelecimento. Sua postura desafiadora e provocativa gerou um clima de tensão entre os frequentadores habituais, que reconheceram imediatamente a presença do agitador. Marcola, percebendo a situação delicada, agiu com firmeza e determinação ao confrontar o cliente indesejado. Sem hesitar, ele se aproximou do tumultuador e firmemente pediu que ele se retirasse do bar. A reação dos demais clientes foi de suporte e solidariedade à decisão de Marcola, demonstrando um forte senso de comunidade e respeito mútuo que sempre permeou o ambiente acolhedor criado por Marcola. O cliente relutante finalmente se retirou sob olhares vigilantes dos presentes, encerrando assim esse breve capítulo de confronto no tradicional boteco do Marcola. Em uma noite chuvosa e sombria, o boteco de Marcola estava mais movimentado do que o habitual. O ambiente acolhedor contrastava com a tempestade lá fora, criando uma atmosfera aconchegante para os clientes habituais e os recém-chegados. 2 homens desconhecidos entraram no estabelecimento, chamando a atenção de todos pela postura tensa e olhares desconfiados. Sentaram-se em um canto escuro do bar, trocando poucas palavras e mantendo-se reservados. Marcola, sempre atento aos detalhes e ao clima do local, observava de longe a movimentação dos estranhos, percebendo que algo estava prestes a acontecer. Quando os recém-chegados finalmente se levantaram para ir embora, um deles sacou discretamente uma faca, dando início a um momento de pânico e tensão no estabelecimento. Em questão de segundos, antes que alguém pudesse reagir ou compreender o que estava ocorrendo, Marcola viu-se diante da lâmina afiada do agressor, sendo surpreendido por golpes certeiros e violentos. O sangue manchava o chão do bar enquanto os gritos ecoavam pelo ambiente antes tranquilo. Os clientes presentes assistiam horrorizados à cena terrível que se desenrolava diante de seus olhos incrédulos, testemunhando a traição brutal contra o dono do estabelecimento que sempre os acolhera com generosidade e simpatia. A reação imediata dos clientes perante a violência inesperada foi de choque e de coragem. Alguns tentaram desarmar o agressor de forma desesperada, enquanto outros buscavam proteger os demais presentes no bar. O clima de pânico e impotência tomou conta do espaço, com gritos de socorro ecoando pelo ambiente antes tão acolhedor. Marcola, ensanguentado e ferido, demonstrava uma bravura impressionante ao permanecer consciente e tentar acalmar os ânimos exaltados. A presença da faca reluzente evocava um terror palpável entre os presentes, que se viam diante de uma situação caótica e violenta. Mesmo diante do perigo iminente, a solidariedade surpreendente dos clientes revelou um senso de comunidade profundamente enraizado naquele pequeno refúgio urbano, em meio à tempestade que se formava dentro e fora do bar. Marcola, mesmo gravemente ferido, demonstrou uma coragem inabalável ao enfrentar a dor e a incerteza que o cercavam. No hospital, sua esposa, atormentada pela angústia da possibilidade de perdê-lo, permaneceu ao seu lado durante todas as horas difíceis da batalha pela vida. Os médicos lutavam para estabilizar seu estado, realizando cirurgias de emergência e transfusões de sangue para tentar conter as múltiplas lesões causadas pelas facadas cruéis. A equipe médica admirava a resiliência de Marcola diante do sofrimento físico e emocional, enquanto seus amigos e familiares se reuniam em vigília, rezando por um milagre que pudesse trazer de volta o coração generoso que sempre bateu com fervor dentro do peito daquele homem forte e admirável. Mas nada pode ser feito. Marcola infelizmente perdeu a batalha, e aquela noite ficaria marcada nos corações de todos que admiravam aquele bom homem. A tristeza e a incompreensão tomaram conta da viúva de Marcola após a tragédia que se abateu sobre o bar. A reputação do estabelecimento foi manchada pelas circunstâncias violentas
que levaram à morte do proprietário, tornando-se um local indesejado pela comunidade local. Desamparada e cercada por lembranças dolorosas, a viúva enfrentou o desafio de reerguer-se após a perda do seu grande amor. Com lágrimas nos olhos e o coração dilacerado, ela foi forçada a vender não apenas o bar, mas também o mercadinho que Marcola havia construído com tanto esforço e dedicação ao longo dos anos. O fechamento definitivo das portas do estabelecimento deixou um vazio profundo na rotina daquela pequena cidade, onde antes as risadas e as histórias compartilhadas ecoavam pelas paredes desse refúgio tão querido pelos moradores locais. A placa de vende-se permaneceu por meses sem que nenhum interessado se dispusesse a adquirir um local marcado pela tragédia e pela memória de um homem cuja bondade ultrapassava os limites físicos do seu antigo negócio. Assim, a viúva viu-se obrigada a diminuir consideravelmente o valor de venda do patrimônio construído com tanto suor e lágrimas, pois ninguém desejava adquirir um espaço associado à violência e à fatalidade. A página virada da história do Boteco de Marcola revelou não apenas a fragilidade da vida humana diante das circunstâncias imprevisíveis, mas também a força necessária para recomeçar após perder tudo em uma reviravolta inesperada. A tragédia que se abateu sobre o Boteco de Marcola gerou uma onda de choque e tristeza na pequena comunidade que costumava frequentar o estabelecimento. A morte prematura do querido proprietário deixou um vazio palpável no coração daquelas pessoas que, durante anos, encontraram no boteco um refúgio caloroso para suas alegrias e angústias. As horas mais movimentadas de Carapicuíba ficaram marcadas por um silêncio doloroso e por olhares perdidos repletos de saudade e nostalgia. A viúva de Marcola, agora sozinha em sua dor, enfrentou a difícil tarefa de recomeçar sua vida em outro lugar, longe das memórias angustiantes do negócio que um dia compartilhou com seu amor. O fechamento do boteco representou não apenas o fim de um ponto de encontro querido pela comunidade local, mas também o término abrupto de uma era de camaradagem e acolhimento proporcionados por Marcola. Enquanto a placa vende-se permanecia pendurada na fachada desbotada do estabelecimento, os moradores locais passavam diariamente pelo antigo boteco, sem coragem ou interesse em adquirir um espaço tão marcado pela tragédia. A história do Boteco de Marcola permaneceria viva na memória daqueles que ali encontraram apoio, risos e consolo nas noites mais longas e nos dias mais difíceis. Que a lembrança desse local especial continue a ecoar como uma homenagem à bondade e generosidade que caracterizavam seu saudoso dono. O Boteco de Marcola e o seu fim trágico. Gostou dessa história surpreendente? Deixe nos comentários outras sugestões que gostaria de ver no canal Vídeos Por Aí. E assim termina a história, o Boteco do Marcola e o seu fim trágico. Uma narrativa marcante sobre as consequências das escolhas. Obrigado por acompanhar mais essa história emocionante conosco. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, e se gostou, compartilha para que nosso canal seja fortalecido.